Boa noite, boa noite. Só estamos esperando o Walter Leno, que chegou agora, e a gente já vai começar o negócio. Vamos ver, Walter Leno, se seu celular é melhor que o do Nemer. O do Nemer não funciona. Tudo certo? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Funciona bem. certo, Cássio? Eu estou acostumado com o celular do Nemer que não funciona aquele negócio dele lá. É, É... né? E aí, Espero tudo que a bem? internet hoje não dê nenhuma dificuldade aqui pra gente. Nada, até porque acho que nosso papo vai ser rápido, né? Eu estou fazendo um apanhado aqui das leis, que a gente tem muita lei, cara. É, E aí, tudo bem? tudo certo, Cássio. Bom, pessoal que está aí, muito Primeiro, obrigado. Hã? a gente tá tendo aí algumas entradas na nossa live, mas desde já, Cássio, eu queria te agradecer aí pela oportunidade desse bate-papo. Eu acho que muitas novidades estão vindo, né? Algumas dúvidas estão surgindo, principalmente nessas diretrizes trabalhistas. E é sempre bom a gente trocar algumas ideias para ajudar, né, aquele profissional que está ali utilizando, os empresários, até mesmo os contadores, para entender esse amaranhado de legislações que envolve esse nosso assunto, para tentar dar um norte aqui, para que a gente possa tomar uma decisão um pouco mais coerente, coesa, daquilo que envolve o nosso trabalho, né? Não, consulta que mais surge agora, um monte de dúvida. Nós mesmos estamos cheios de dúvida. A ideia é trocar esse bate-papo para a gente ver se encontra alguma solução para a coisa, ou pelo menos a gente consegue segurar um pouco essa recessão, essa crise que a gente está, que vai ser avassaladora, não tem jeito, né? Exatamente. Realmente são situações que o empresariado, principalmente, está sofrendo, porque a recessão econômica está absurda, está uma situação muito complexa, e se o governo não fizer aí algumas atuações como está realmente fazendo, muitas empresas, né, infelizmente, vão acabar fechando as portas, não vai conseguir dar continuidade aí, fomentando os empregos, fomentando os pontos de trabalho. E, enfim, vamos tentar ver aí o que vai dar, né? Vamos É, esperar aí as novas diretrizes. é dentro de uma linha muito difícil, porque a gente tem que andar entre a cruz e a caldeirinha. A gente tem que andar ali protegendo a saúde, protegendo o mercado dentro de um pisar em ovos ali, porque é muito difícil. E ainda para ajudar a população e a política intervém com opiniões políticas que são absurdamente irrelevantes nesse momento. Né? A ideia é estar todo mundo junto, vendo o que a gente vai fazer. Exato. Mas, Então Cássio, eu vamos já queria tentar. te... E essa ideia quando essa. Opa, tem uma cara aqui. Vamos ver se volta. Qualidade de conexão. Voltou? Isso. Voltou. Ok, agora Essa, sim, essa tudo MP, certo. quando eu li, é, quando eu li essa MP na sexta, no sábado, né? Eu pensei assim, pô, é a cara do Walter Leno, porque isso aqui não envolve só direito do trabalho, isso aqui envolve muita contabilidade, direito tributário, que é a sua área, direito empresarial. Até porque Exatamente. hoje a gente vai lá, vamos criar direitos, né? E agora a gente vai ver como é que funciona num curto prazo a criação de direito e o custo desse direito, porque isso aqui vai sair muito caro para os cofres públicos. Depois que essa pandemia parar, a gente tem que debater como que essa conta vai ser paga. Então, se Exatamente. hoje a gente amplia com essa medida, que é importantíssima, necessária, jogar dinheiro na economia, quem que vai pagar depois? Né? A gente também. Então, isso aqui cria um debate muito grande. Vamos começar. Exatamente. Valdir, eu pensei em fazer primeiro uma breve apanhado do que a gente tem de legislação trabalhista aqui para conter essa crise, na verdade. E daí a gente começa com uma área que eu acho que tem muito mais coisa sua do que minha nessa coisa aqui. Eu vou ficar te fazendo pergunta, que até eu estou com um monte de dúvida aqui. Que E daí a gente vai isso, trocando a rapaz. ideia, beleza? Tá certo. Eu acho que Eu, é eu importante a te... gente, então, começar aí ah, na MP 927, que trouxe muitas inovações. Você está bem afiado nisso aí. Depois a gente faz uns breves comentários lá da 936. E depois, no final, a gente comenta a 944. eu Acho acho que que dá pode para. ser isso. Eu estava a falar um pouco. Primeiro, tudo começou com a Lei 13.979, que já começou
a se preparar para essa calamidade pública, né? Ali se cria um princípio muito grande que contextualiza junto com os demais princípios do direito do trabalho, que é o princípio da proteção da coletividade. Eu sempre bato nessa tecla. Qualquer norma que a gente vai fazer que vai mudar os contratos de trabalho, a gente tem que pensar na proteção da coletividade. Então, a gente tem que pensar em normas que protejam o trabalhador, o cliente da sua empresa desse vírus. Então, qualquer alteração que seja para mudar, para garantir a segurança, ela é válida, ainda que não tenha uma legislação específica. Então, a gente não precisa ficar esperando o governo toda hora querer editar uma lei. A gente depende mais do governo e não precisa. Tem o princípio da proteção da coletividade. Vamos tentar negociar com os trabalhadores, com o sindicato, com o que for. Mas essa nossa cultura, por exemplo, MP 927 saiu um pouco atrasado. 936 saiu muito atrasado. 944 perdeu o timing totalmente. Vamos ver se a gente consegue recuperar agora. Isso aí. Governo... Mas temos, enfim, vamos lá. Temos a 13979 que define parâmetro geral. Sim. A 927 cria um monte de direito novo para nós aplicar, que é a possibilidade, muda o teletrabalho para uma situação emergencial, fala da antecipação de férias individuais e coletivas, aproveitamento da antecipação de feriados para compensar os feriados que nós vamos ter para dispensar agora e depois o trabalhador trabalha, ou seja, o trabalhador descansa agora, depois fica com crédito, o empresário fica com crédito de horas extras. Sim. Mudou as regras de banco de horas, flexibilizou, deixou ele mais longo. E houve um recolhimento diferido do FGTS lá na 927. Depois disso veio a 936. A 936 nós conversamos bastante, eu e o Nemer, numa outra live. Criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, que dá a possibilidade de uma suspensão do contrato e dá a possibilidade de redução da jornada. Fala-se em redução da jornada e salário porque está no texto da lei, mas na verdade se reduz a jornada e, consequentemente, reduz o salário mensal. Reduz a renda. Mas o salário hora permanece, então não tem redução salarial, por isso que é constitucional. Agora, Cássio, eu já queria te fazer uma pergunta, porque eu acabei de ter informação que o ministro Lewandowski ele tomou aí uma decisão agora que está determinando que todos os acordos que estão sendo realizados entre as empresas de forma individual vão ter que ser validados, né, pelos sindicatos. Você chegou a ver? Vi. Foi publicado hoje. Até debati isso agora há pouco. O que acontece, na verdade, não. Ele deu uma pequena legislada ali dentro de uma lacuna, mas o que acontece? A própria 936 falava o seguinte: a partir do momento que você reduz a jornada, você tem que comunicar ao sindicato. Você tem que comunicar às autoridades para pagar aquele benefício emergencial. Sim. O benefício emergencial, e você tem 10 dias para informar o sindicato. O que o Lewandowski decidiu, e é uma decisão liminar, ainda vai para o pleno, é o seguinte: a partir dessa informação, o sindicato pode iniciar uma negociação coletiva. E se ele não ajuizar essa negociação coletiva, e pelo que eu entendi, se ele não conseguir êxito na negociação, permanece válido aquele acordo individual. Perfeito. Então você vai informar o sindicato. O sindicato não gostou, ele vai tentar negociar esse acordo individual de forma diferente. Se ele não conseguiu, ou se não foi atrás, vale esse acordo individual. Ou seja, deu um efeito diferido aí na negociação individual para redução de jornada. Sim, até porque... vai decidir. Entendi. Até porque também nós vimos que recentemente, principalmente depois da reforma trabalhista, os sindicatos eles perderam um pouco de força e agora estão trazendo algumas dificuldades nas negociações. A gente percebe que quem tá ali no dia a dia do empresariado e vendo as dificuldades quando da retirada das taxas sindicais, os sindicatos agora estão trazendo essas dificuldades, né? Então, eu acredito que isso possa também trazer um impacto direto nesse tipo de negociação. A reforma sindical, a reforma trabalhista de 2017, o que ela fez? De um lado, ela deu mais poder à negociação sindical, você tem mais poder para a negociação, e de outro, ela secou a fonte dos sindicatos, né? Sim. Ela tirou a contribuição sindical obrigatória, ou seja, os sindicatos ficaram sem grana e sem saber como agir. Embora eles tenham mais poder e mais possibilidade de negociação de direito, eles não têm dinheiro para fazer a coisa. Então, eles estão mal pagando as contas. O que acontece? Mesmo federações e confederações que têm um sustentáculo, no meio dessa crise em que poderia haver o protagonismo sindical, os sindicatos se mantiveram inertes, não fizeram nada.
E Exato. nós esperamos, como sempre, o governo trazer uma decisão, uma lei para regular isso aqui. Então foi o que aconteceu. E agora não é diferente. Ó, já que o sindicato não fez nada, vale acordo individual. E o ministro levantou e falou: então informe o sindicato, se o sindicato não fizer nada, está válido. Se quiser, vai negociar. Se não conseguir negociar, está válido também. Ponto. Perfeito, perfeito. Agora Vamos ver cabe ao aí o que vai sindicato acontecer. buscar terreno, porque eles perderam muito terreno nessa. É uma pena. Exatamente. Falta agora a contraprestação sindical para realmente mostrar o motivo pelo qual eles existem, né? Eu acho que tem que ser por aí. Porque muitos A reforma sindicatos foi mal feita nisso também, mas vamos ver. Pois é. É, Quanto à estrutura do sindicato, tem que cortar. Eu também não sou contra essa contribuição obrigatória, mas dá para se fazer uma norma que incentive efetivamente o trabalhador a legal. sindicalizar. Enfim. Mas vamos lá, vamos para o negócio aqui. O que mais? Você quer fazer mais pergunta? Não. Vamos lá. Por enquanto, não. Vamos lá. Inclusive, eu já queria só, desde já, agradecer a presença de algumas pessoas. Eu vi que o doutor Rostanho aí, conselheiro da OAB, está se fazendo presente, juntamente com vários conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo. Quero agradecer a presença desde já de todos aí, fazendo algumas perguntas. Já vi que tem algumas manifestações, enfim. Vamos lá continuar o nosso bate-papo para talvez esclarecer algumas dúvidas, enriquecer esse nosso debate. Eu tô acenando aqui. Vai muita gente. Aí, ó. É isso. Valeu, aí, muitas pessoas. Agora, você entende, Cássio, a necessidade de destacar algum ponto mais relevante dessa MP 936? Acho que por enquanto não, mas eu acho que ela com a 944 a gente pode ter algum debate depois. Vou deixar mais para frente. Então vamos lá. Beleza. Além da 936, teve a Lei 13982, que também o presidente demorou para assinar, que garante aquele Corona Voucher. Se tudo der certo, amanhã sai o aplicativo e o trabalhador informal pode ganhar aqueles R$600. E para finalizar, veio a 944. Eu acho que todo esse arcabouço jurídico, dispensei um monte de norma mais específica, além do 13979, a 927, a MP 927, a MP 936, a 944 e a Lei 13982 criam, acho que todo um sistema para defender esse coronavírus. O que você está rindo aí? Rapaz, é muita legislação criada num curto prazo de tempo. Tudo isso aqui podia ter sido feito num único documento. Facilitaria bastante. E tudo no mesmo timing lá atrás. Mas, enfim, não fizeram. E eu confesso, Cássio, que hoje foi um dia muito diferente, né? Com a experiência de colocar isso na prática por alguns profissionais da contabilidade, porque o que o governo fez? Criou a legislação, é necessário você realizar a realização, né, da prática de toda essa operação. Isso fez com que o sistema que habilita essas informações dê um trabalho muito complexo para os profissionais da contabilidade, porque os operadores, né, da contabilidade, principalmente do departamento pessoal, da área trabalhista, vão precisar de preencher diversas considerações para habilitar esses acordos, e isso está gerando uma grande dificuldade. Primeiro, habilitando lá no sistema, né, do empregador web, o campo, se vai ser suspenso o contrato de trabalho ou se vai ter a redução da jornada. E, a posteriori, indicar as informações do profissional e ainda preencher a conta né, bancária que o trabalhador vai receber esse recurso. E aí eu entendo que a MP 944 ela vem trazendo algumas dúvidas que muitos profissionais hoje tiveram, inclusive foi um debate em grupos de contabilidade, de como que vai ser operacionalizado isso, né? Aí já escreveram ali, os contadores estão sofrendo. E eu confesso que é realmente muito difícil fazer a coisa acontecer num curto prazo de tempo. Bom, se isso te consola, não precisa mais declaração de imposto de renda em abril, né? Foi lá para julho. Não sei se é bom ou se é ruim, mas tudo bem. Pô, dá uma desafogada nisso, né? Mas a gente está acostumado a ler a lei e fala assim, joga para o contador que ele se vira lá, né? Pois é, mais ou menos por aí. É que nem acordo, a gente faz o acordo, depois o contador que anota a carteira, preenche o TRCT, a parte chata, braçal ali, difícil, que tem que envolver cálculo, que é complicado, a gente deixa sempre para o contador.
Por quê? Porque a contabilidade é lógica. É Não tem exatamente jeito. isso. No direito é de argumento. Depois manda para o contador, ele ajeita. É meio que nem a relação de arquiteto com engenheiro civil, né? O arquiteto faz aquela coisa toda, o engenheiro que se vire de fazer a estrutura direito. Mas vamos lá. É O que a gente tem no exatamente isso. 944? Vamos lá. Vamos para o 944 direto? O que essa Vamos medida lá, vamos direto para o 944 fala? 944. Ela institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. A suporte a empregos, a suporte a empresários, né? O que ela faz, afinal? É um programa que o quê? Ele destina para pessoas jurídicas, depois você me fala quais são essas pessoas jurídicas, uma grana, 40 bilhões, é isso mesmo? É exatamente isso, é muito dinheiro. 40, é muita grana que está envolvida, 40 bilhões. bilhões para pequenas e médias empresas, 360 mil de renda bruta, de receita bruta até 10 milhões. Isso é pequenas e médias? Na verdade, isso tem uma divisão, né, de enquadramento, e para esse tópico, Cássio, eu já chamo a atenção, porque muitos profissionais acabam confundindo esse enquadramento, né, da receita bruta com o enquadramento tributário das empresas. Até 360 mil reais, a empresa ela é enquadrada como uma microempresa, né, uma ME, apelidada de ME. A partir dos 360 mil até 4 milhões e 800, existe um outro enquadramento, que é as empresas de pequeno porte. E, acima disso, são as empresas, né, que têm um enquadramento maior, que são tratadas como empresas de grande porte, dependendo da situação, com faturamento até 34 milhões, enfim. Então, nós não podemos confundir que empresas optantes pelo regime do Simples Nacional não quer dizer que é especificamente para a adoção desse projeto, né, desse programa emergencial. Não se confunde Simples Nacional com o faturamento das empresas ali. Nesse caso, eles estão pegando todo tipo de empresa, independente se ela está ou não enquadrada no Simples Nacional. Tá? Eu acho que isso é uma situação bastante relevante, desde já, porque as empresas que faturam, por exemplo, acima de 10 milhões de reais, não estariam enquadradas nesse programa emergencial. Tá? É só para as empresas que se enquadram nesse tipo de enquadramento. Que, para falar a verdade, cara, no Brasil hoje, nós temos mais de 19 milhões de empresas, né? 19,2 milhões de empresas. Sendo que desse número, nós temos ali quase 10 milhões como microempreendedores individuais, que, vejam, não estão acobertados pela essa MP 944. As microempresas em todo o país em volta ali de 6 milhões e meio de empresas, né? Especificamente no Espírito Santo, dá em torno aí de 250 mil empresas nesse tipo de regime, que também não estariam acobertadas por esse faturamento, por esse programa, que é até 360 mil. Basicamente, as empresas de pequeno porte em todo o país tem um total ali em torno de 1 milhão de empresas, sendo que aqui no Espírito Santo tem um número aí de quase 17 mil. E as demais, as outras empresas regidas por outros regimes tributários ali de lucro presumido, lucro real, é em torno de 2 milhões de empresas no Brasil e no Espírito Santo em quase 24 mil. Ou seja, com esses conceitos tributários, nós estamos falando de um número até expressivo, mas em relação à quantidade de empresas nacionais, não dá o total, né, ou não dá um número tão expressivo das empresas que vão ser acobertadas por esse tipo de programa emergencial. É importante a gente já deixar destacado. Mas eu queria, Cássio, desde já também, deixar registrado que na data de hoje, o governo do Estado do Espírito Santo, na verdade... Esse é outro ponto, a Assembleia Legislativa, né, que já foi chancelada pelo governo, já concedeu um outro fundo de financiamento estadual, e aí voltado especificamente para essas pequenas empresas que não estão acobertadas no programa emergencial. São as microempresas e os microempreendedores individuais e todas as outras sistemáticas. Que é a linha de crédito emergencial do Bandes, é isso?
Exatamente. Essa linha é para aquelas empresas que faturam até 360 mil reais e isso vai acobertar aqui mais ou menos quase 300 mil empresas, né? É um regime bastante interessante, com carência de pagamento em até 6 meses. Foi parcelado aí esse valor para pagar em 24 vezes. Então, tem 48. muitas situações interessantes. E qual que é a taxa de juros desse aí? É o mesmo 3,75? Pois é, o juro é zero. O juro vai ser zero. E a correção, né, vai ser pela Selic vinculada a 3,75. Então, está bem interessante, porque a correção ela acaba sendo ínfima. Lembrando que, para o microempreendedor individual, o valor ficou limitado a 5 mil reais, tá? Entendi. E para as empresas, as microempresas, até 360 mil, o valor ficou de R$ 31.500. Então, esse é o valor que está sendo trazido ali para discussão. Só para comentar, o Eduardo Schultz colocou aí para a gente 44 vezes. Esse era o projeto de lei que estava trazendo a PL 209, trouxe realmente 48 vezes. Mas me parece Mas hoje aprovaram diferente. Que a aprovação ela ficou restrita a 24 parcelas, tá? O Pedro Papalino está comentando ali da Selic mais 3,75. Não, a Selic está congelada a 3,75, tá? Então, esse é os juros aí a ser atualizado. E outra coisa, vamos falar um pouco dessa aqui, depois a gente parte para a 944, que é federal. Essa é um empréstimo sem vínculo com a folha de pagamento, né? Pois esse valor é para fomentar, né, o crescimento e as empresas poderem honrar com esse compromisso. Os compromissos que tiver, né? A folha de pagamento é uma das possibilidades de pagamento. Então, vai ajudar as empresas a respirarem, pelo menos, de conseguir cumprir com os seus compromissos com fornecedores, com os próprios funcionários junto à folha de pagamento e até mesmo com a questão tributária. Perfeito. Para as empresas que quiserem, procurem o quê? A agência do Banestado ou falem com o seu contador, é isso? O Bandes, ele vai ser o administrador desse recurso, né, que o governo está liberando, que ficou aí por volta de 100 milhões de reais. Isso. Só que o Bandes ele vai estar vinculado às agências do Banestes, sendo que é o próprio Banestes que vai fazer toda a gestão de pagamentos, né, de fornecimento a esse crédito para essas empresas, tá? Uhum. E esse valor do Estado vem da onde? Pois o governo do Estado do Espírito Santo, ele vai estar assumindo com esse custo, né? É um recurso estadual e, é claro, está tendo aí o auxílio do governo federal, porque o Espírito Santo também não teria caixa para assumir esse compromisso de forma individualizada. Vale a pena, cara, só mencionar que esse fundo de financiamento estadual, ele não se confunde com esse Corona Voucher aí que o governo federal tá trazendo, né? São coisas distintas, porque totalmente diferente. Totalmente. O governo federal, apesar de estar concedendo esse Corona Voucher aí de R$600 para alguns microempreendedores, esse projeto do fundo, ele vai estar atrelado a uma questão estadual e cabe ao microempreendedor procurar o Bandes, procurar o Banestes e se habilitar nesse crédito. Beleza. Bom, vamos para a 944. 944 cria então essa linha de crédito para a empresa de 360 mil a 10 milhões por ano. Para quê? Para pagar a folha de pagamento de funcionários por 2 meses, com salário, com valores que não extrapolem 2 salários mínimos de cada salário, é isso? Exatamente, daria R$2.090, né? Cada trabalhador pode receber todo o seu salário, desde que seja até R$2.090. Se o trabalhador recebe mais do que isso, é o empregador que banca. E esse valor será destinado exclusivamente, aí que difere do Estado, será destinado exclusivamente para a folha de pagamento e o valor vai ser operacionalizado direto na conta do salário do trabalhador, não é? Exatamente. Aí,
hoje isso também gerou uma discussão, porque muitos empregados não têm conta. Pois é. Algumas empresas, principalmente as empresas de pequeno porte ali, não fazem o pagamento via conta salário. E foi uma dúvida aí que surgiu, como é que faria esse pagamento, né? Eu já adianto que o depósito em conta, ele, claro, vai ser sempre o primeiro item a ser direcionado. Vai caber lá o profissional da contabilidade fazer o preenchimento da conta no sistema empregador web e habilitar. Agora, muitas empresas acabam tendo tão somente a conta salário. E foi uma discussão também que nós tivemos hoje, porque a conta salário ela não recebe valores de terceiros. Ela só serve especificamente para pagar salário. E isso foi uma discussão. Lá no artigo 3º da MP 944, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, vem falando que as instituições financeiras elas devem assegurar ali os recursos para pagar exclusivamente, né, o processamento da folha de pagamento. Então, acredito eu que vai ser necessário um ajuste nesse sistema aí da conta salário para receber esse auxílio governamental. Até porque, vamos lá, são várias instituições financeiras que já se manifestaram que vão querer participar disso, ou seja, os bancos, os grandes bancos vão participar disso e eles que vão operacionalizar isso, não é? Exatamente. Hoje já foi comentado, né, que o Bradesco, o Itaú e o Santander já confirmaram a participação nesse projeto. BB Caixa provavelmente também. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles são bancos do governo, né, vamos dizer assim, e esses obrigatoriamente estarão vinculados, né? Inclusive isso aí vai trazer uma discussão sobre a documentação que vai ser necessária para implementar. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Tá. Bom, vamos no artigo 2º falando dessa criação, ela é destinada exclusivamente à folha de pagamento. Uma coisa que eu deixei que eu pulei. Qualquer atividade empresarial está abrangida nisso, ou seja, qualquer empresa pode ser beneficiada, independente da atividade? Pois é, qualquer empresa, independente da atividade operacional. Não vi nenhuma limitação pela legislação de atividade. Só financeira, né? Só corrigindo que aquelas empresas enquadradas como sociedade de crédito, elas não estão implementadas, mas as sociedades empresárias, o empresário, aquele lá do 966, lá do Código Civil, né, que vem trazendo o conceito de sociedade empresária, as cooperativas e todas as outras modalidades de constituição empresarial, essas todas estão implementadas na MP 944. Perfeito. Bom, segunda parte desse artigo é exclusivo para a folha para folha de pagamento. E outra coisa interessante, enquanto é para pagar 2 meses de salário, e durante esses 2 meses, o empregado não pode ser dispensado. Mais do que isso, o contrato de trabalho do empregado, desde a data da contratação dessa linha de crédito até o 60º dia após o recebimento da última parcela, ou seja, mais 60 dias depois, ou seja, daqui 4 meses, você ainda está estável no trabalho, você não pode ser dispensado. É exatamente isso. Então, esse é um plano que garante o emprego por 4 meses e o governo vai te financiar 2 meses desse salário. Perfeito, perfeito. O empresário ele tem que ter isso muito em mente, porque em que pese ele pegue nesse recurso de imediato, a conta de 2 meses vai vir mais à frente. Então, ele vai ter que realizar o fluxo de caixa para assumir isso. Espero que aí sim a economia já esteja pujante, já seja possível dele fomentar o fluxo de caixa e conseguir honrar esse compromisso. Muito bem. Esse dinheiro é todo governamental, tudo do governo ou não? Sim, esse recurso ele está vindo do governo, né? A União Federal ela está fazendo esse repasse para o BNDES, que vai ser o órgão que vai fazer a gestão, né, desse recurso, mas todo ele está sendo custeado com recursos da União. Até aqueles 15% de que vem das instituições financeiras, não é? Aí o que acontece? É isso. Desse recurso que está sendo disponibilizado, claro, a gestão vai ser do recurso da União, que vai ser feito pelo BNDES, mas também existe uma porcentagem de participação
dos bancos que vão estar vinculados, né? Que eles entrariam com um patamar de 15% sobre esse recurso que eles vão lançar no mercado. Então, é importante ficar ciente de que os bancos, tendo em vista que estão financiando uma parte desse empréstimo, eles também vão começar a fazer algumas exigências para também liberar com segurança esse crédito no mercado. Isso é uma questão que a norma já deixou muito evidente para quando da liberação desse recurso. E aí, 15%, o risco do negócio é 15% para os bancos, que vão entrar com isso, 85% da União. Isso vai gerar uma confusão grande numa eventual execução, né? Exatamente. A proporcionalidade ela vai ter que ser respeitada, mas confesso que isso vai gerar um caos, né? A questão é que cada contrato vai ter que ter 85% do Estado e 15% de banco, né? E aí cada um fica com responsável. Mas é o Estado, é o banco que vai operacionalizar tudo. Ele vai conceder o crédito segundo as análises de risco, a análise de crédito que ele já faz, e ele que vai executar, não é isso? É exatamente isso, né? O risco do inadimplemento ele vai ser suportado na medida em que cada um dá o seu recurso. 85% o governo, 15% os bancos que estarão participando desse projeto. Mas quem vai atrás do crédito é o banco que se vira. Depois repassa para a União, que for da União, né? Exatamente. Uhum. É exatamente isso que a norma vem trazendo. Bom, como é que funciona esse crédito? Artigo 5º lá. Poderão participar, taxa de juros 3,75. Se o Copom diminuir a taxa de juros depois, sacanagem, né? Prazo de 36 meses e carência de 6 meses. Então, a gente está com uma carência igual do Estado, mas com prazo que ficou melhor do que o do Estado, né? De 24 ficou melhor do que o Estado. 36 meses ficou um prazo um pouco alargado. Eu fiz aqui só uma simulação, Cássio, que, por exemplo, se a empresa pega lá R$10.000 para esse tipo de projeto, depois dos 36 meses vai pagar em torno ali de R$11.200. Então, veja que é interessante, né, porque 3,75 projetado a esse período se tornou muito, muito interessante, né, para as empresas. E como eles não têm o recurso para o seu fluxo de caixa, se respaldar nesse tipo de operação acaba se tornando interessante para aquele que não tem um caixa imediato para honrar. Então, é interessante aí essa forma, porque ficou realmente muito atrativo. É um juro muito baixo. E taxas? Muito baixo, muito Os baixo. bancos podem cobrar taxas? Pois é. Tem um custo olha isso, só. Né? Tem um custo operacional isso. Então, cada banco ele vai ter o seu custo para gerenciar, para habilitar a operacionalização desse empréstimo. Então, é possível, sim, o banco fazer as suas exigências. Já não tem spread bancário, 3,75, ou seja, o banco não vai ter uma fatia do mercado aí do juro, né? Pois é, porque o spread, na verdade, ele é quando o banco pega recursos de terceiros e empresta para outros, né? Então, esse spread ele não vai acontecer. Ele já está tendo o subsídio do governo, 85%, né, de liberação do recurso. Então, por isso que se torna tão atrativa essa operação. É uma política monetária expansionista, né? Você injeta dinheiro e baixa o juro. A ideia é aumentar a renda e baixar o juro, né? Pois é, exatamente. Dentro de uma linguagem mais econômica. Bom, tem uma pergunta do Valquimar aqui que eu quero falar depois. Está guardada aqui. Lê aí, o Walter Liano. O Valquimar pergunta o seguinte: as empresas que adotarem suspensão total ou parcial a diferentes colaboradores não poderá gerar passivo trabalhista? Essa é uma questão que envolve a 936 e a 944. O que eu penso nisso? Bom, se você vai gerar uma suspensão, se for uma suspensão integral, todos os seus trabalhadores vão estar com o contrato suspenso, evidentemente que você não tem como pegar esse empréstimo, porque você não vai ter folha de salário para pagar. Sim. Certo? Se você fizer uma suspensão parcial, eu dei um exemplo numa outra live de um restaurante. Ele suspendeu todos os contratos dos garçons, mas manteve a cozinha aberta. Então, você tem os empregados da cozinha. Então, você tem que estar pagando salário. Perfeitamente. Nesse caso, você pode pegar empréstimo. Acho eu que são extremamente compatíveis as duas normas. Sim. De outro lado, tem a outra questão. E se houver redução da jornada, fatalmente vai ter uma redução no pagamento, na folha salarial lá no final. Eu posso pegar esse empréstimo? Também não vejo problema. Pode sim. Perfeito.
Né? Acho que as duas são compatíveis dentro da sua... Agora, só no caso da suspensão integral, que não tem como, porque você não vai ter folha salarial para pagar. Né? E quando você tem folha, ainda que essa folha seja reduzida, me parece perfeitamente válido. E é importante que os bancos pensem isso na hora de conceder o empréstimo, senão vai precisar de medida judicial aqui. Exatamente. Inclusive, Cássio, no artigo 6º da norma, sobre essa questão de empréstimo do banco, é importante ressaltar que a norma já trouxe o seguinte, para fim de concessão do crédito, as instituições financeiras participantes observarão políticas próprias de crédito, né? Por isso que dá possibilidade de cobrar alguma taxa específica da gestão. E elas não podem facilitar a concessão de crédito por causa disso, elas vão usar o mesmo rigor que elas usavam para antigamente. Né? Exatamente. E aí ela complementa a norma. E poderão considerar eventuais restrições, né, no sistema de proteção ao crédito. Então, se a empresa tem lá o seu protesto, está lá no Serasa, está no SPC, infelizmente, ela não vai conseguir se habilitar nesse projeto. Nesse artigo 6 tem tem várias coisas importantes. Tem uma coisa muito importante aqui, vou te complementar, que ela fala o seguinte ainda, né? Políticas próprias de crédito em sistemas de proteção de crédito e registro de inadimplência no sistema de informações de crédito mantido pelo Banco Central nos 6 meses anteriores à contratação. Ou seja, se a empresa nos últimos 6 meses já vinha passando dificuldade, ou seja, se ela não está quebrada por causa do coronavírus, ela não vai ter esse empréstimo. Esse empréstimo é para manter os empregos de empresas que estavam saudáveis antes dessa pandemia. Perfeito. Não basta, a empresa ia fechar de qualquer jeito. Né? A pandemia só acelerou a festa. Esse cara não vai ter benefício. É só a empresa saudável que, infelizmente, teve essa calamidade. Né? É exatamente isso. Apesar de todo esse cenário, a dificuldade de levantar o recurso, ele pode existir, porque se houver alguma restrição, o sistema ele já está vinculado ao Banco Central e qualquer banco que estiver vinculado vai ter essa informação. Então, o crédito vai ficar limitado, realmente. Repete aí o que você falou para o Davi Waba aqui. Haverá empréstimo para empresas médias e grandes? Cadê? A pergunta do Davi qual foi? Haverá empréstimo para empresas médias e grandes? Bem, com essas taxas? Acima de 10 milhões de reais, não. Né? As empresas que faturam acima de 10 milhões estão fora desse projeto. Se lascou, Davi. Quem mantém a empresa muito, muito grande? Pois é. E o Davi é um grande empresário, tá? Eu sou contador dele lá e eu sei bem como que é aí o faturamento. Vamos lá. Outra coisa. Agora, teve umas facilitações aqui para a concessão de crédito. Né? No parágrafo 1º, no parágrafo 1º do artigo 6º, ele dispensa algumas certidões negativas, né? Pois é, Cássio, mas olha só. Nesse parágrafo 1º, eu queria já chamar a atenção, porque tem uma questão muito importante que as pessoas não estão observando. Veja só, para fins de contratação das operações de crédito em âmbito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, aqui ele fala o seguinte: as instituições financeiras privadas e públicas estaduais participantes ficam dispensados de observar algumas condicionantes. Ou seja, ele falou para as empresas privadas e os bancos públicos estaduais. Ou seja, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal estão fora dessa regra que a gente vai comentar aqui, tá? Porque é só instituição financeira privada e as públicas estaduais. Banesp, por exemplo, é pública e estadual. Agora, Banco do Brasil e Caixa Econômica não vai ter essas condicionantes que a gente vai começar a comentar a partir de agora. Pode falar delas, então. Você sabe mais do que eu. Pois é. O inciso 1 do parágrafo 1º... Vamos lá. Ele já vem fazendo a isenção aqui das certidões negativas que estão vinculadas lá na CLT, no artigo 362, e aqui eu já chamo a atenção que essa certidão que ele está falando é aquela certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT. Essa aqui está fora, não vai ser necessária. Ele vem fazendo a menção à Lei 4.737, no inciso 2, que essa fala sobre a certidão do Código Eleitoral. Se alguém tiver alguma pendência de fins eleitorais, vai ser dispensada também. Da Lei 8.036,
CND, do Está INSS? falando da CND de fundos de garantia, né? Essa Ah, também tá. não vai ser exigida. A Lei 8.212, ela está fazendo a menção da CND do INSS. INSS. É isso. Isso. Inclusive, a Lei 8.870 também faz menção à CND do INSS para INSS. fins de operações financeiras. Eu chamo a atenção para esse tópico aqui, Cássio, porque nos comentários que estão tendo sobre essa legislação, lá do parecer no Senado Federal, está informando que os bancos não vão abrir mão da CND do INSS. Só chamando a atenção que quem não vai abrir mão dessa CND são os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? Dificuldade a mais. São esses dois bancos que a gente viu que não se aplica essas regras que a gente está comentando. Então, é importante deixar claro quem são os responsáveis. O Tamaturgo está perguntando aí, o Sicob. O Sicob é uma cooperativa bancária, né? Então, se o Sicob estiver vinculado no projeto, junto ao Banco Central, tudo bem, né? Junto lá ao Bancoob. Mas, em um primeiro momento, confesso que o Sicob talvez não esteja vinculado aí a essas diretrizes. Ok? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. A Lei 9.012 também fala sobre o FGTS. A Lei 9.393, Crédito ela rural. fala da quitação do ITR, né? Para fins de operações financeiras, a certidão junto ao ITR, comprovante de pagamento também não vai ser necessário. E o que eu achei mais interessante é que a Lei 10.522, que fala sobre o cadastro de inadimplentes junto ao órgãos públicos, o CADIM, também não vai ser requisito lá para fomentar esse tipo de empréstimo. A Sangali Contabilidade aí, do meu amigo Rodrigo, fez a seguinte pergunta: e para quem não possui conta bancária, somente conta salário? Foi aquilo que a gente comentou, né? Nós acabamos de comentar que é importante que esses bancos façam o seu ajuste para receber na conta salário, sim. Primeiro porque essa legislação ela é específica para pagamento de salário, então o próprio governo, junto com os bancos, vão ter que autorizar esse tipo de pagamento, um breve ajuste, para aceitar esses recursos, né, que vão ser disponibilizados pelo governo. Pessoal, deixa eu responder aqui. Tópicos mais... Pois não. Algumas pessoas perguntaram se essa live vai ficar salva. Se eu conseguir salvar, ela vai ficar salva pelas próximas 24 horas e eu vou tentar salvar para deixar no canal de YouTube. Eu vou fazer isso. Eu aprendi a fazer isso hoje de manhã, eu vou tentar, beleza? Que coisa boa, olha só. O cara quase sabe mexer no computador. O que mais que nós temos aqui de importante para a turma saber? Vamos lá. O capítulo 3 vai fazer menção de onde vem esse recurso, né? Sim, mas o artigo 7º ele falou que, acaso tenha um inadimplemento, Cássio, é o próprio banco que vai fazer as execuções, as cobranças, né? Então, toda se eu peguei lá o empréstimo no banco X, a responsabilidade é deles, junto com todos os custos que envolve a cobrança dessa possível inadimplência. Inclusive jurídico, e depois ele que repasse para a União, os 85% da União, né? Perfeito, perfeito. A União falou, mas assim, eu vou te dar aqui a grana, você que se vira em fazer tudo isso. É mais ou menos por aí mesmo. Foi uma contrapartida. Na verdade, os bancos já vinham há algum tempo já falando, a gente quer injetar dinheiro, mas a gente quer uma garantia do governo. E o governo deu aqui a garantia, deu a grana e tudo mais, né? Perfeito. Os bancos sempre saem ganhando, a verdade é essa. Com certeza. Sempre. Tem jeito, não. Beleza. Deixa eu ver aqui o que tem mais de interessante. Bem, os outros tópicos são bastante pontuais, né? Eu acho que as questões envolvem muito a operação junto ao BNDES e os bancos privados e públicos, onde que vai ter a liberação desse recurso. É muito dinheiro, 34 bilhões que vão ser colocados pelo governo, né? Mais o complemento dos 6 bilhões
pelas empresas privadas. É realmente muita grana que envolve essas operações. Tem algum limite desse valor de empréstimo para cada empresa ou não, como tem lá no Estado? Eu não vi aqui na lei. Olha só, Cássio, eu não identifiquei na legislação algum tipo de restrição referente ao valor. Tudo isso vai depender do valor da folha e o que vai ser negociado diretamente. É só quanto ao salário mesmo, né? Específico do salário. Ele também não menciona há quanto tempo o trabalhador está lá, já é registrado, não tem carência de trabalhador, nada disso. Só até 2 vezes o salário mínimo, mais nada. E é exclusivamente para a folha. Lembrando, o empresário, quando ele assinar isso, ele dá estabilidade de 4 meses para o seu empregado. Então, não é uma coisa assim que eu vou fazer porque é ótimo esse empréstimo. Tem que dar uma pensadinha, fazer os cálculos, pôr na calculadora e ver se vale a pena ou não. Que o juro é baixo, né? O Valteriano já falou, já fez o cálculo ali, vale a pena. Mas tem que verificar que você vai ter que pagar a folha depois ainda. São 4 meses, não 2, né? 4 meses de estabilidade. Então, você vai ter que segurar os trabalhadores por 4 meses. Pois é, exatamente. Também não vejo uma possibilidade tem aqui. Que fazer conta. Pagou o salário 2 meses e não teve jeito de reerguer a empresa nesse período, você pode pensar depois em suspender o contrato para manter o contrato por mais 2 meses. Sei lá. Acho que é válido. Estou pensando aqui, alto. É possível. E, Cássio, deixa eu tirar uma dúvida também. Você acha que depois desse período da estabilidade é possível de realizar a rescisão invocando lá o motivo de força maior? Bom, o primeiro que hoje, para você dispensar por motivo de força maior, já há um entendimento muito controverso. Existe uma doutrina forte dizendo que não é caso de força maior, e é uma doutrina forte dizendo que há. De qualquer forma, isso é uma coisa que não vai tirar fluxo de caixa agora. Você vai ter que brigar lá na frente com o Estado. Não é? Sim. Lá para frente eu acho mais difícil, porque você optou por uma situação de pegar o empréstimo e segurar o emprego. Né? Então, acho que lá mais para frente não vai ser mais difícil você configurar a força maior. Então, interessante. Até porque eu acho muito mais útil usar a 936, suspender o contrato, do que dispensar. Você não gasta com a rescisão e você mantém o contrato. E ainda o governo banca uma parte. Então, eu acho muito mais barato do que dispensar o trabalhador agora. Não vale a pena. Realmente. Essa suspensão com benefício emergencial, que é o equivalente ao seguro-desemprego para o trabalhador, é muito mais vantajoso do que dispensar. Perfeito. Porque o objetivo de todas as legislações que nós comentamos é de manter o emprego. Manter o emprego, manter a economia girando. Não adianta o empresário falar, eu quero que abra minhas portas agora porque eu não aguento mais. Sim, mas se não tiver o consumidor, de nada adianta. Então, você tem que ter o cara trabalhando e tudo rodando, né? Perfeito. Esse é o intuito. Exato. Enfim, acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Vou ter mais uma pergunta aí, deixa eu ver aqui, ó. Valteriano. Roberto, o que está falando? Então, aqueles trabalhadores que recebem mais de 2 salários, serão 2 depósitos à sua conta, uma da empresa e uma referente a esse crédito? Se o banco fizer o depósito direto, vai ser isso mesmo. Se passar pela empresa, a empresa pode fazer direto. Eu não sei como é que isso vai ser operacionalizado. Mas pelo empregador web, né, nós temos que informar a conta para depósito, então provavelmente o depósito dos 2 salários mínimos vão ser vinculados direto pelo banco e o complemento vai ter que ser pela empresa. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Perfeito. Sobre a decisão do Lewandowski, nós já comentamos, não é? Na verdade, ele só protelou, né? Você faz o acordo individual de redução de jornada, manda para 10 dias para informar o sindicato. Se o sindicato não fizer nada ou não conseguir negociar, está válido. Se quiser, então está tranquilo. Você vai suspender ou reduzir salários por meio de contrato, acordo individual. O que você entende? Já falei também na outra. Perfeitamente válido. Acordo individual, por quê? Porque não há redução salarial. Há uma redução de jornada e, consequentemente, vai ter uma renda menor. Mas o salário hora é preservado. Mesmo o salário mínimo é preservado. Então, não tem problema. Perfeito. E como fica para o trabalhador que recebe adiantamento no dia 20? Isso é com o Valteriano. Ele que sabe desse negócio. Olha só, o governo ele não vai ter 2 momentos para pagar, né? Então, o depósito vai ser lá respeitado um prazo que vai ser definido, provavelmente ali respeitando o 5º dia útil do pagamento, mas se tem adiantamento, a empresa vai ter que observar essas condicionantes. Não tem como operacionalizar o benefício do governo respeitando esse tipo de antecipação. Não vai ter condições. E o ajuste, se for o caso, se for superior a 2 salários mínimos, a empresa vai poder fazer
esse controle ali de quanto que vai ser o salário a ser desembolsado. Ó, uma pergunta boa ali. O que acontece se dispensar antes dos 4 meses? Se ele tem estabilidade no emprego, se você dispensar, primeiro ele tem direito à reintegração. O que significa que ele vai ter direito a todo o período de salário até a estabilidade, mais as decisórias normais lá na frente. É isso aí. Beleza. Além de, às vezes tem um juiz que entende que tem um dano moral por causa disso, não sei. Enfim, mas com certeza as verbas decisórias e o salário até o final. É melhor aproveitar Beleza. a mão de obra dele até o final, né? Pois é. Aproveite o benefício aí que o governo está dando, está bancando. Então, e depois tente se reerguer para continuar com o vínculo. É isso, então. Doutor Cássio, eu acho que é isso, hein? Eu acho que o nosso bate-papo foi muito enriquecedor, muito proveitoso. Bacana. Muitas coisas estão acontecendo, né? Alguns entendimentos ainda estão por vir, mas basicamente a preocupação que nós tínhamos de entender um pouco mais essa MP, ele veio à tona, a gente conseguiu fazer algumas considerações aqui que o empresariado precisa de entender. Eu acho que era mais ou menos isso que eu estava precisando de esclarecer com o teu conhecimento, e o enriquecimento desse debate foi muito proveitoso para que a gente possa esclarecer aí as dúvidas das pessoas e tentar orientar, né, o empresário, o profissional da contabilidade, ou até mesmo, né, quem utiliza o direito ali de ter esse conhecimento mais aprofundado. É isso aí. Otrano, obrigado pelo seu conhecimento. Vamos debater mais. As coisas estão mudando todo dia. Você para ver uma live de sertanejo, já sai uma nova MP. Então, toda hora a gente pode falar disso, podemos falar mais outras vezes. Obrigado mesmo, acho que foi bacana. Pessoal, sigam o Walter Leno no Instagram, me sigam o nosso podcast lá, o Retrabalho. E acho que é isso. Não? Não deixem de ouvir, né, o podcast Retrabalho. Vamos voltar nesse assunto agora na CBN, quarta-feira, ao vivo, a partir das 15 horas, no Cotidiano. Muito bom, muito Vejam bom. lá. Estaremos prestigiando também. Tá certo, gente? Obrigado As dúvidas que a gente não respondeu, depois a gente tenta responder, porque tem muita coisa aqui passando. E é isso. Obrigado, gente. Boa noite e até lá. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Vou tentar salvar, tá bom o vídeo? Até mais, gente. Beleza. Tchau, tchau. Encerrar.